palavra de Deus, 2 Crônicas, capítulo 33. Nós vamos ler até o versículo 9, do 1 ao 9, o reinado de Manassés. Tinha Manassés 12 anos de idade quando começou a reinar, e 55 anos reinou em Jerusalém. Fez o que era mal perante o Senhor, segundo as abominações dos gentios, que o Senhor expulsara de suas possessões, de diante dos filhos de Israel. Pois tornou a edificar os altos que Ezequias, seu pai, havia derribado. Levantou altares aos Baalins, e fez postes ídolos, e prostrou diante de todo o exército dos céus, e o serviu. Edificou altares na casa do Senhor, da qual o Senhor tinha dito em Jerusalém: porém o meu nome para sempre. Também edificou altares a todo o exército dos céus, nos 2 átrios da casa do Senhor. Queimou seus filhos como oferta no vale do filho de Rinom. Adivinhava pelas nuvens, era agoureiro, praticava feitiçaria, tratava com necromantes e feiticeiros, e prosseguiu em fazer o que era mal perante o Senhor, para o provocar a ira. Também pôs a imagem de escultura do ídolo que tinha feito na casa de Deus, de que Deus dissera a Davi e a Salomão seu filho: nesta casa e em Jerusalém, que escolhi de todas as tribos de Israel, porei o meu nome para sempre, e não removerei mais o pé de Israel da terra que destinei a seus pais, contanto que tenho cuidado em fazer tudo o que lhes tenho mandado, toda a lei, os estatutos e os juízos dados por intermédio de Moisés. Manassés fez errar a Judá e os moradores de Jerusalém, de maneira que fizeram pior do que as nações que o Senhor tinha destruído diante dos filhos de Israel. Vamos estar orando ao Senhor? Pai, graças nós te damos, ó Deus, porque o Senhor é bom, as tuas misericórdias, ó Deus, duram para sempre, e é por isso que nós estamos aqui, Senhor, para ouvir a palavra do Senhor, que o Senhor possa falar aos nossos corações nesta noite, em nome de Jesus. Glória a Deus. Nós vamos estar meditando nesta noite sobre um dos piores reis de Judá, Manassés. A palavra do Senhor diz que Manassés começou a reinar com 12 anos de idade. 12 anos de idade. Ele fez o que era mal diante do Senhor. Seu pai, Ezequias, tinha passado por um processo de enfermidade. E quando ele estava ali em cima de seu leito, ele virou para a parede e falou com o Senhor: lembra-te, Senhor, de mim quando eu andava na retidão com o Senhor, quando eu guardava a lei do Senhor, lembra-te de mim. Ele se arrependeu profundamente, o rei Ezequias, pai de Manassés. A palavra do Senhor diz que quando o rei Manassés, ele começou a reinar, ele começou com 12 anos, seu reinado durou 55 anos, e segundo os historiadores, ele foi um dos piores reis que existiu na face da terra, que existiu ali em Judá. Nessa época, o reino tinha sido dividido. Reino sul, reino de Judá, Israel, reino do norte. Manassés
ele estava no Reino do Sul. Mesmo com a lei do Senhor, que se encontrava ali no palácio, ele não quis ter acesso. Acredito eu que o seu pai, Ezequias, um homem que pecou também, mas ele se arrependeu, ele confessou e ele deixou e alcançou misericórdia e foi curado. Acredito eu que ele também passou para o seu filho Manassés o que Deus tinha feito com o seu povo, de ter tirado ele, libertado o seu povo da escravidão do Egito, usando o grande homem Moisés para libertar o povo da escravidão do Egito. Toda a história foi passando de pai para filhos, de geração para geração. A história não parou. A história que Deus, ele criou, que aconteceu ali no povo de Israel, essa história foi passando de forma oral. Os pais falaram para os filhos, nós servimos a um Deus que criou os céus e a terra. Nós servimos a um Deus que nos libertou da escravidão do Egito. A gente comia cebola, a gente comia alho, mas quando Deus nos libertou, a gente começou a comer carne. A gente começou a comer o manar de Deus, o manar do céu, um pão doce que nem um mel. Foi isso que Deus fez com o povo de Israel, toda essa história de forma oral, sendo passada de pai para filho, geração para geração, mas mesmo assim o povo escolhia o caminho mau. Esse rei Manassés, ele foi tão terrível, que quando ele começou a entrar pelo caminho errado, o caminho da idolatria, o caminho oculto, a palavra do Senhor diz que ele começou a levantar altares de deuses falsos dentro da casa do Senhor. A palavra do Senhor diz que ele sacrificou os seus próprios filhos, oferecendo a deuses estranhos. A palavra do Senhor também diz que ele, independentemente do que ele praticou, ele também se arrependeu. Quando o templo estava para ser construído na época do rei Davi, Deus falou assim para Davi: você não vai construir a minha casa. Mas não que Deus se limita àquilo que o homem cria. Deus não se limita a isso aqui. Deus não se limita a essas 4 paredes aqui, não. Deus, ele fala para Davi, você não vai construir a minha casa. Seu filho Salomão vai construir o templo para que a minha presença esteja dentro do templo. A presença de Deus não está nas 4 paredes. A presença de Deus está sobre mim e sobre você. Porque nós somos o templo do Espírito Santo. Não é eu sou o templo, nós somos o templo do Espírito Santo. Nós andávamos desgarrados, como ovelhas sem pastor, ovelhas sem pasto, ovelhas totalmente desgovernadas, sem uma direção.
Porque diferença de pecado é a sua consequência, é a consequência que faz a diferença, porque não existe pecadinho nem pecadão, mas a consequência é diferente, mas leva ao mesmo salário, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Nós andávamos totalmente desgovernados. Eu andava mais torto do que um homem torto. Não tem aquela música? Havia um homenzinho torto, morava numa casa torta. Esse era Adriano. E aqui, será que aqui tem alguém que andava torto ou não? Não precisa falar não levanta a mão não, viu? Nós andávamos tortos. Nós cometíamos a idolatria. Mas como assim, Adriano? Eu não adorava deuses falsos? Mas nós adorávamos alguma coisa. Nós adorávamos o dinheiro no bolso. Adorávamos alguma coisa mais do que a Deus. Colocávamos alguma coisa no lugar de Deus. Porque tudo se torna Deus quando você substitui Deus, você tira Deus do seu coração e você coloca outra coisa no seu coração. Isso é uma forma de idolatria. Se eu substituo Deus na minha vida, eu sou um idólatra. Idolatria não é somente se prostrar diante de uma imagem de escultura. Idolatria é tudo aquilo que eu coloco no lugar de Deus. Um rei terrível, uma punição que Deus mandou para esse rei também foi terrível. Porque os reis, eles se achavam deuses, cara. Você conhece aquele rei que foi comer capim? É isso que Deus faz. O rei Nabucodonosor andando no seu palácio, com aquelas vestes esplêndidas, né? Tudo isso aqui é para minha glória, foi eu que fiz isso aqui. Aí Deus olhou assim para ele, assim, olhou assim, ó. Deus nem olhou, não tem como Deus olhar assim, desse jeito, porque Deus ele olha de qualquer forma. Mas Deus olhou assim para ele, ó. Quem é você, meu filho? Quem é você, rei? Aí o rei dos reis deu uma visão para esse camarada. Deu uma visão para ele, ele ficou assombrado. Aí foi falar para quem? Para Daniel, mas não é aquele Daniel ali não, tá? Foi falar para Daniel. Daniel foi e decifrou lá, discerniu o sonho para o rei cambaleou as pernas. Você vai morar lá com os animais lá, você está se achando demais. E ele perdeu a racionalidade, porque nós somos seres racionais, certo? Nós somos racionais, um animal ele é irracional. Olha o que Deus permitiu na vida desse rei. Ele perdeu a sua racionalidade. Ele pensava, a palavra do Senhor diz que ele pensava como um animal. Ele comia como um animal. O orvalho descia sobre as costas desse homem, e esse homem, as unhas foram crescendo, e esse homem, cabelo crescendo, barba crescendo, olha só a moinha que esse rei passou. E nós já chegamos a passar por alguma moinha na nossa vida, para nós chegarmos até aqui. Mas houve aí um segredo,
um enigma: arrependimento. É se arrepender, é confessar e não praticar mais. Porque Jesus sempre falava assim, ó, vai e não peques mais. Deus quer de mim e de você que nós venhamos a nos humilhar diante dele. A humilhação para esse rei chamado Manassés foi tão grande que ele teve que se arrepender. A aflição que esse rei passou na mão do exército da Assíria, levado para a Babilônia, preso com ganchos e correntes de bronze, meteram o gancho no nariz do cara, pensou? Puxando o cara pelo nariz com gancho, misericórdia, é um animal, é? Que coisa, que negócio terrível que esse rei passou, cara. Nós estávamos desse jeito quando nós estávamos lá na Babilônia. Mas que Babilônia, Adriano? Você está ficando doido? No mundo, meu irmão. Quando nós estávamos no mundo, o inimigo de nossas almas meteu um gancho no nosso nariz e começou a puxar e levava a gente aonde ele queria. Ele nos algemou quando nós estávamos lá, presos. Nós estávamos lá presos. Mas aí a gente se lembrou de Deus. Nós se lembramos do Deus que os nossos pais serviram, que os nossos pais servem. Tem muitos que estão aqui por causa da oração da sua mãe. Muitos estão aqui por causa da oração do seu pai. Porque sua mãe te ensinou, ó meu filho, esse é o caminho, meu filho, minha filha, não ande com fulano, não ande por esse caminho. Foi nossa mãe, nosso pai que nos ensinou, foi nossa família. Mas mesmo assim, a gente colocou o pé fora. Mas quando houve o arrependimento, aí veio a cura de Deus sobre a nossa vida. A cura de Deus é completa. Mas Adriano, eu peco todo dia. E quem é que não peca? Todo mundo peca. A única diferença é que nós não podemos ficar na prática, mas todo mundo peca. Eu peco, você peca, qualquer um. A diferença está em você olhar para o rei Davi, que a palavra diz que ele era um homem segundo o coração de Deus, ao ponto dele cometer um adultério, e ao ponto dele matar o corno. Ele tomou a mulher do cara e ainda matou o corno. Davi. Um homem segundo o coração de Deus. Imagine, aí você pensa aqui comigo, imagine se ele não fosse um homem segundo o coração de Deus. Misericórdia. Porque nessa época dos reis, os reis eles tinham que sair para a guerra com o exército. Aí Davi falou assim, eu vou ficar hoje aqui no palácio. E ele viu toda a cena lá, Batseba lá se banhando. Aí foi trágico para Davi. Deus vai enviar o profeta depois que ele cometeu, o delito. Deus envia o profeta para falar com Davi. E o profeta chega assim, chegou um viajante na cidade.
E nessa cidade tinha um homem rico e um homem pobre. E Davi escutando, né? Aí o homem falou assim, ó, esse homem pobre, ele tinha uma cabritinha, uma ovelhinha, e o rico tinha várias cabritinhas, várias ovelhas. Só que o rico, para não querer pegar a sua cabritinha, a sua ovelha, para recepcionar o viajante, o rico foi lá e pegou a cabritinha do pobre, do homem pobre. Rapaz, misericórdia. Aí Davi falou assim, ó, Deus pegou Davi agora. Davi falou assim para o profeta, esse homem é digno de morte. Esse homem é digno de morte. A ira de Davi se acendeu na hora, esse homem é digno de morte. Que foi que o profeta Natan falou para ele? Ó, vou falar um negócio, para um profeta chegar para falar com o rei, tem que ser muito ousado. É verdade ou não é, Daniel? Tem que ser ousado, porque senão, cabeça voava, meu irmão. Os reis, quando falavam assim, irmão Dai, pode cepar. Falava lá para o carrasco, pode arrancar a cabeça. Já era, meu irmão. Não adianta espernear, chorar. Esse profeta, ele foi ousado falar com Davi. Um homem que derramou muito sangue, cara, nas guerras que ele travava. Aí o Natan foi e falou assim, ó, esse homem é você, rei. Eu acho que Davi, como ele era ruivo, né, deve ter ficado vermelho, ficou vermelho. E aí o negócio estreitou para ele. Aí Natan falou assim, ó, mas Deus vai te dar as escolhas, Ele vai te dar as opções para você escolher. Você quer cair na mão de Deus? Você quer cair na mão dos homens? Escolha agora. Hein? Quem quer cair na mão dos homens aqui? Levanta a mão. Ninguém, né? Nessa hora você corre, né? Ninguém quer cair na mão do homem. Porque o homem, ele não tem misericórdia. Manassés não teve misericórdia dos seus filhos, cara. Você vê aonde chega o poder da ganância. Você quer conhecer um homem? Dê poder para ele. Muda na hora. Quer conhecer um homem? Aparece lá na conta do homem lá 2 milhões, 3 milhões de reais para ver se ele não muda. Ele não muda não é por causa do dinheiro, é porque ele próprio já não está mudado. Porque o dinheiro não muda, gente. É nós que não fomos mudados. E aí, o que acontece? Davi fala assim, eu quero cair, eu quero ficar na mão de Deus. Mesmo assim, a espada de Deus, ó, entrou na família de Davi. Rapaz, porque tem a consequência. Deus perdoa, perdoa, mas tem a consequência. A espada entrou na família de Davi, o seu filho Absalão começou a perseguir o próprio pai para matar ele. Você vê tantas atrocidades que aconteceram na família de Davi por causa de um só homem. No pecado original, em Gênesis capítulo 3, o pecado de Adão transferido para a raça humana, e nós estamos sofrendo as consequências daquilo que Adão cometeu lá no Jardim do Éden.
Mas só que Deus já estava vendo. Deus já estava vendo que Adão ia ceder, a mulher ia ceder. E Deus de antemão, desde a criação do mundo, Ele já estava preparando de enviar o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Nós servimos um Cordeiro que tira o pecado do mundo, aleluia! Sou batista, mas eu dou aleluia, viu? Eu dou glória a Deus também. Mas eu sou batista, mas eu gosto de dar um aleluia, um glória a Deus. Nós servimos a um Deus que enviou o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Nós que estamos aqui, Deus, Ele nos libertou. Nos libertou. Ele nos trouxe para a sua maravilhosa luz. E nós somos a luz do mundo. Nós somos o sal da terra. E quando esse sal perder o seu sabor, a terra para nada mais vai prestar, a não ser para ser jogado fora. Arrebatamento da igreja se prepara. Temos que nos preparar, porque quando a igreja for arrebatada, a palavra do Senhor diz que haverá 2 numa cama, um será levado, o outro será deixado. Mas por quê? Porque é salvação individual. Tem um casal na cama, um vai ser arrebatado e o outro vai ficar. A salvação individual. Cada um de nós temos que fazer a nossa parte. Não é um cônjuge esperar pelo outro, eu vou esperar pelo meu esposo, eu vou esperar pela minha esposa. Cada um faça a sua parte. Porque Deus, Ele deu oportunidade para um dos piores reis de Judá, de Israel, de Jerusalém. E Ele deu oportunidade para mim e para você, de que Ele é misericordioso, Ele sara, Ele cura, Ele traz vida e vida com abundância. A vida eterna começa a partir do momento que nós entregamos a nossa vida ao Senhor Jesus. A vida eterna começa a partir daqui, até ser consumada lá na glória eterna. Zacarias capítulo 9, versículo 12, diz assim: voltai à vossa fortaleza, ó prisioneiros da esperança. Hoje mesmo vos anuncio que vos restaurarei em dobro. Você que entrou aqui neste lugar, em nome de Jesus, você vai ser restaurado em dobro. A sua família vai ser restaurada em dobro. Sua família vai ser curada em dobro. Porque nós somos luz no meio da nossa família, e através de nós sermos luz e sal, ela vai ser curada em nome de Jesus. Jeremias capítulo 30, versículo 17: mas eu restaurarei a tua saúde e curarei as tuas feridas. 1 Pedro capítulo 5, versículo 10: ora, o Deus da graça que em Cristo vos chamou à sua eterna glória, depois de terdes sofrido por um pouco, Ele mesmo vos há de aperfeiçoar, firmar, fortificar e alicerçar. Irmãos, o que nós temos sofrido?
Já parou para pensar? O que nós temos sofrido por amor a Cristo? Rapaz, eu já fui assim de igreja assembleia. E sempre tinha um irmão lá, que quando a gente cumprimentava ele, Pai do Senhor, varão, como é que tá, varão? Rapaz, estou passando uma prova. Que prova que a gente passa? Qual é a prova que eu e você estamos passando por causa de Cristo? Muitos países aí que são fechados para o Evangelho, para que aquelas pessoas sejam libertas, estão sendo perseguidas, massacradas, mortas, tudo por amor a Cristo. E nós temos a liberdade aqui no nosso país, temos a liberdade no Brasil de ter acesso direto à palavra de Deus. Temos a liberdade no nosso país, no nosso Brasil, de passar para o nosso amigo, de passar para o nosso vizinho, o que Deus fez nas nossas vidas. Porque nós éramos terríveis, nós tínhamos um gancho no nosso nariz, Deus vai e arranca o gancho, quebra as cadeias, quebra as correntes, e fala assim: você é meu filho, você é minha filha, eu te chamei, eu te gerei, você foi gerado por Deus. São milhões e milhões de espermatozoides para fecundar o óvulo, e você foi lá e fecundou, porque Deus te escolheu. E só para fecundar o óvulo, o espermatozoide tem que ser um espermatozoide guerreiro. Você que está aqui nesta noite, Deus gerou você. Você é um guerreiro, você é uma guerreira, Deus te libertou, Deus te transformou, Deus te curou, Deus te deu vida, vida com abundância. Que você, ao sair deste lugar, da casa do Senhor, que de você venha sair vida. Que as pessoas que olharem para você, ver você passando na rua, que nem aconteceu com o profeta Eliseu, ó, lá vai um homem de Deus. É quando você passar pelas ruas aí de Itamaraju, as pessoas olharem para você assim e falar assim: lá vai uma mulher de Deus. Eu vejo Deus naquele homem. Eu vejo Deus naquela mulher. E muitos que sabiam como você era, né? Pastor Humberto na Cristolândia fala, quando via que o cara era perigoso, Daniel. Minha filha está lá, não? Ah, tá. Quando o pastor Humberto via que o cabra era perigoso, o pastor Humberto falava assim: rapaz, esse homem é perigosíssimo. Muitos que conheciam o seu passado vão falar assim: esse homem, essa mulher, era perigosíssimo, perigosíssima. Hoje eu vejo Deus na vida dela, porque Deus mudou o cativeiro dela. Irmãos, irmãs, Deus escreveu uma nova história para mim e para você. Deus escreveu uma nova história para o rei Manassés. Olha só as atrocidades que esse rei cometeu. Não há pecado que Deus não perdoe, mas tem um pecado que Deus não perdoa. A blasfêmia contra o Espírito Santo. Todos os pecados são perdoados, mas quem blasfema contra o Espírito Santo, não há perdão. Para você ter uma ideia de que Deus, Ele zela pela sua palavra.
Jó capítulo 14, versículo 7, já estou caminhando para o final. Porque há esperança para a árvore, pois mesmo cortada, ainda se renovará. Não cessarão seus rebentos, ou ramos não cessarão de brotar. Você sabia disso? Que quando nós estávamos no mundo, nós estávamos cortados, a árvore estava cortada, nós estávamos cortados, e quando nós aceitamos a Cristo, nos arrependemos, aí a árvore brotou, e nós estamos dando frutos dignos de arrependimento. Nós estamos dando fruto, nós estamos caminhando em direção à vida eterna com Cristo Jesus, porque a graça salvadora de Jesus Cristo nos alcançou. Efésios capítulo 2, versículo 8, porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isso não vem de nós, não vem de vós, não de obra para que ninguém se glorie. Tem algumas denominações que pegam esse texto fora do contexto e dizem assim: não, você tem que jejuar, você tem que, não pode errar, porque se errar, perde a salvação. Nós batistas não acreditamos nisso. Nós acreditamos que quando nós aceitamos a Cristo, recebemos o selo do Espírito Santo de Deus. Agora, quem foi que colocou esse selo em você? Foi o homem? Foi Deus. E quem é Deus? Ele é Rei dos Reis. Quem é Deus? Ele é Senhor dos Senhores. Agora, pergunta para mim, quem é que tem o poder para arrancar esse selo que Deus colocou em você? Os reis antigamente enviavam as cartas para outros reis, seja carta de paz, de guerra, e eles selavam com um anel selo em uma cera na carta, e essa carta não podia ser violada. Quem violasse era morto. Mesma coisa é nós. A palavra do Senhor diz que eu e você, nós somos cartas vivas diante de Deus. Nós temos um selo e esse selo ninguém viola. Esse selo é a garantia de que nós estamos salvos e salvos pela graça. Ninguém é salvo por obra. Salvos pela graça. É um favor imerecido. Ninguém que está aqui merece a salvação. Eu não mereço, mas eu fui salvo pela graça. Ninguém merece, é imerecido. De tantas coisas que eu cometi no passado, no mundo, doido. Eu falo assim, doido e varrido, né? Estava doido, varrido, achando que era o cara, mas estava totalmente cego. Aí Deus vai e me salva. E através de nossas vidas, Ele quer nos usar para salvar aqueles que estão na doideira também. Para nós finalizarmos, João capítulo 3, versículo 16. Para nós finalizarmos este culto. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Amém? Então, se você está aqui, é porque Deus, Ele te ama. Você já parou para pensar nisso? Que aqui não tem ninguém gente boa, né? Que foi gente boa no passado.
Todos nós temos um passado que Deus, perante a lei. Agora, você já parou para pensar? Na época da lei, aquele que pecasse tinha que morrer? Olho por olho, dente por dente. Por que que os reis não eram apedrejados, mortos? Já parou para pensar nisso? Por que que muitos chegaram a pecar e não eram apedrejados? Por causa do arrependimento. Aqueles que eram mortos não tinham arrependimento. Na época em que Jesus estava no seu ministério, quando os fariseus que se achavam demais, os fariseus, escribas, se achavam demais, e eles queriam pegar Jesus em qualquer palavra, o homem querendo pegar Deus na palavra, tem como? Não existe. Jesus, um homem, 100% homem, 100% Deus, e aí eles trouxeram o que? Uma mulher pega em adultério. Por que não trouxeram o homem, só trouxeram a mulher? Porque naquela época as mulheres não eram valorizadas, né? E aí trouxeram a mulher e Jesus ali, ensinando ali as multidões, e trouxeram essa mulher para Jesus, ela foi pega em adultério. E na lei de Moisés está escrito que as tais têm que ser apedrejadas. E aí Jesus continuou a escrever no chão. E os escribas e fariseus, né, homens doutorados na lei, perguntaram mais uma vez para Jesus: e aí, você não vai falar nada? O senhor não vai falar nada? Aí Jesus olha para eles, do menor ao maior, do mais jovem ao mais velho, e fala assim: aquele que dentre vocês não tiver pecado, atira a primeira pedra nela agora. Começou a sair um por um. Do menor ao maior começaram a sair, porque a consciência acusou. Eu tenho pecado. Aí começaram a sair de mansinho, devagarzinho, os escribas, né, doutorados, né, que se achavam demais, julgavam os outros. Não, eu fiz faculdade e tal, eu sou, né? A gente não pode se achar, cara. Eu não posso me achar, estou fazendo faculdade teológica na Teológica Batista do Sul, do Rio de Janeiro, 100% online. Antes tinha um presencial, né? Tinha que ir lá no Rio. Graças a Deus hoje é 100% online. Eu não posso me achar. Não posso. Eu tenho que continuar sendo o mesmo, tenho que tratar todo mundo igual. É se entrar aqui o prefeito, o presidente, tratar igual. Entrou aí um morador de rua, vou tratar igual também, vou pegar na mão dele. É todo mundo igual. Porque Deus não faz acepção de pessoa para aquele que Ele quer salvar, aquele que Ele quer remir e aquele que Ele quer curar e libertar. Amém? Que Deus te abençoe. Agradecemos também aos visitantes que nos visitaram aqui nesta noite. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Que nós possamos a cada dia entender que sem Deus nós não somos nada. Eu peço que os irmãos também orem pela minha esposa. Minha esposa, ela não está muito bem de saúde. Ela está com uma dor de dente lá, né, em casa lá, e está tomando os medicamentos, mas dor de dente não é fácil. Eu já tive muita dor de dente. Uma coisa que eu tive quando eu era criança era dor de dente e piolho. Quem aqui nunca teve, né? Eu acho que alguns aqui já teve já, né? Dor de dente e piolho. Já teve já, Daniel?
Piolho? Aí, ó. Olha ele lá confessando, né, Daniel? Muito piolho. Então eu já tive piolho demais. E dor de dente, eu parecia o Kiko, né? Com uma bochecha. Eu comia muito doce, cara, quando era criança. Muito doce. E graças a Deus hoje eu estou maneirando. Tem que maneirar, porque a gente tem que cuidar do tempo do Espírito Santo de Deus. Amém? Se coloque de pé. Vamos orar ao Senhor, agradecendo a Deus por mais este dia, mais essa noite. Pai, graças nós te damos, porque o Senhor teve misericórdia de nossas vidas, o Senhor salvou as nossas vidas, o Senhor libertou, transformou as nossas vidas. Nós andávamos desgarrados, como ovelhas sem pastor, e hoje nós temos o pastor, nós temos o sumo pastor, o Senhor Jesus Cristo. Que o Senhor, meu Deus, continue, ó Deus, sustentando as nossas vidas com o teu forte braço, com a tua mão forte e poderosa, e que tudo que nós fizermos seja para a glória de Deus, que o Senhor nos leve em paz para os nossos lares, e que o Senhor abençoe o culto de terça-feira, que nós possamos a cada dia estarmos ligados no Senhor, buscando na palavra, buscando na oração, intercedendo pelos nossos irmãos, em nome de Jesus. É o que nós te pedimos. Amém. Podeis assentar, oração silenciosa, está finalizada em nome de Jesus.